Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Maria Luzia e hoje, na nossa segunda teleaula, trabalharemos os tipos de produção científica. Portanto, vamos pensar nessas diferentes produções que nós podemos realizar no âmbito da nossa vida acadêmica. Na nossa última teleaula, nós falamos a respeito dos diferentes tipos de conhecimento. Então, nós percebemos que existem diferentes tipos de conhecimento que nós conseguimos perceber na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e que nós usamos esses diferentes tipos de conhecimento, na maioria das vezes, sem perceber. O que é que nós precisamos nos atentar? Que cada um desses tipos de conhecimento existe ali um momento mais adequado para ser utilizado, como no caso, na produção de um trabalho científico, de um trabalho acadêmico. Eu não devo utilizar o senso comum, eu devo me valer de um conhecimento mais elaborado. Então, lá no quadro, na nossa contextualização, quando nós falamos nesses diferentes tipos de conhecimento, é o quê? É a forma de explicar os fenômenos das relações humanas e eles estão organizados em senso comum ou conhecimento empírico, conhecimento popular, conhecimento teológico ou conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. O nosso intuito não é dizer que um é superior ao outro. O que é que a gente precisa compreender? O que é que a gente precisa ter claro? Que existe o momento de utilização daquele tipo de conhecimento. E para que eu consiga compreender isso, eu preciso conhecer as características de cada um desses tipos de conhecimento. Quando eu falo em ciência, a ciência ela é o quê? Ela é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados de forma metódica e racional. Então, para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento do conhecimento científico, eu preciso me atentar para essa questão mais metódica e mais racional na elaboração desse conhecimento ou na elaboração desses trabalhos, enfim, das inúmeras produções que nós podemos realizar com base na ciência e com base no conhecimento científico. Quando nós falamos em ciência, nós não estamos nos referindo somente àquela ciência que normalmente a gente pensa que é realizada em um laboratório, mas todas as formas de conhecimento que são mais elaboradas, que buscam explicações racionais, nós consideramos ciência. Voltando ao quadro, quando eu falo em pesquisa, então eu preciso saber que existem diferentes tipos de pesquisa que podem ser realizados. As pesquisas, elas podem e devem ser uma ferramenta para a construção do nosso conhecimento. Então, da mesma maneira que existem diferentes tipos de conhecimento, existem também diferentes tipos de pesquisa, diferentes formas que eu posso realizar a minha pesquisa. E aí, quando eu penso na elaboração de uma pesquisa no âmbito acadêmico, eu preciso me atentar para as normas da ABNT. E a ABNT é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos responsável pela normatização técnica no Brasil. E aí, quando eu penso na ABNT, a ABNT ela não tem o sentido, não tem o intuito de limitar a nossa produção científica. Pelo contrário, ela tem o intuito de deixar o nosso trabalho com base nas características necessárias para que ele seja considerado um bom trabalho acadêmico, um bom trabalho científico. Mas essa é uma questão que nós trabalharemos mais profundamente em relação às normas e à padronização, mas no final da nossa disciplina. Então, no nosso segundo momento de interação hoje, nós realizaremos o Kahoot. Vamos lá no quadro que eu vou colocar para você o número do PIN para que você se conecte no final da nossa teleaula, tá bom? Então, o número do PIN é 230-5153.
você pode acessar o Kahoot, www.kahoot.it, no seu buscador, aí no seu computador ou no seu celular você pode baixar o aplicativo. E aí você digita esse Game Pin, depois você coloca o seu nome e então a gente vai iniciar a atividade. Mas isso só no final da nossa teleaula, tá? Já estou passando o Game Pin para você, para que quando a gente começar o momento de interação, você já se conecte e você consiga acompanhar as respostas. Então, nesse contexto, nós vamos desenvolver os conceitos da nossa aula de hoje. Pesquisa. Quando nós pensamos no termo pesquisa, ele ganhou um significado muito corriqueiro no nosso dia a dia. E aí nós precisamos nos atentar para a diferença entre a pesquisa que tem um caráter informacional e a pesquisa que tem o intuito de nos levar a conhecer, de nos levar a aprofundar o nosso conhecimento. Então, da mesma forma que existem os diferentes tipos de conhecimento, existem as diferentes formas pelas quais eu posso definir a pesquisa. Lá no quadro, quando nós pensamos, portanto, nessa definição de pesquisa, então, quando é que a gente pesquisa? Quando se pesquisa é porque se tem dúvida sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de se obter mais informações sobre um determinado assunto. Então, quando a gente conceitua a pesquisa, ela pode ser uma pesquisa feita no âmbito do senso comum e uma pesquisa feita no âmbito da ciência. O que é essa pesquisa feita no âmbito do senso comum? É buscar mais informações sobre algo. Então, eu busco informações em qualquer meio e eu uso essas informações que me interessam. Então, eu busco essas informações na internet, uma revista. Existem diferentes formas, até mesmo hoje em dia nas nossas mídias sociais. Mas essa pesquisa pelo senso comum, ela tem um caráter informacional. Então, vamos pensar. Eu quero trocar meu celular, ou eu quero trocar minha TV, quero trocar de carro, enfim, o que eu vou fazer? Eu faço uma pesquisa. Eu tenho um orçamento X para a troca do meu celular. Então, dentro daquele orçamento, eu vou pesquisar quais são os modelos que têm aquelas características que eu considero relevantes. Ou então, eu quero trocar o meu carro. Tenho ali aquele orçamento para gastar no carro. Da mesma forma, eu tenho aqueles elementos que eu considero importantes, que o carro tenha, direção hidráulica, airbag, ar-condicionado e assim por diante. Então, eu pesquiso os veículos que têm esses atributos que eu considero importantes. Isso quer dizer que eu conheço de fato sobre aquele veículo? Não. Para isso, eu preciso de um conhecimento mais elaborado. Essa pesquisa que eu faço é uma pesquisa que tem esse caráter informacional que vai me levar a tomar uma decisão em relação àquilo que eu quero naquele determinado momento. E eu posso pesquisar também diferentes coisas. Posso pesquisar uma viagem, posso pesquisar uma receita e etc. E quando nós fazemos pesquisa no âmbito da ciência? Então, lá no quadro, quando nós falamos dessa pesquisa com base na ciência, ela trata-se de um procedimento que é organizado, que é racional e que é sistemático. E ela serve para construir o nosso conhecimento. Então, de fato, eu vou conhecer, eu de fato vou aprofundar o meu conhecimento em relação àquele determinado assunto. Então, essa pesquisa, ela busca informações e dados que nos permitem compreender esse determinado objeto ou esse determinado fenômeno. E aí, quando a gente escolhe esse objeto ou esse fenômeno, é esse objeto que vai dizer o tipo de pesquisa que nós vamos fazer. Então, que tipo de dados nós vamos coletar, de que maneira nós vamos analisar esses dados e etc. Então, essa pesquisa no âmbito da ciência, ela é uma atividade. A pesquisa ela é uma atividade básica da ciência na sua indagação e na construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino
e atualiza frente à realidade de mundo. Então, esse procedimento de pesquisa, ele é um procedimento que ele é objetivo, que ele é racional. Então, ele tem os seus objetivos bem definidos e ele busca aquelas respostas mais elaboradas. Não quer dizer que a pesquisa no âmbito do senso comum, que essa pesquisa informacional, também não tem seu objetivo. Tem. Só que ela é uma coisa ali mais rápida, mais imediata. A pesquisa no âmbito da ciência, eu preciso ampliar. Existe uma série de outras coisas que eu preciso realizar para que essa pesquisa no âmbito da ciência, de fato, me ajude a construir o meu conhecimento e a ampliar a minha visão de mundo a respeito daquele fenômeno ou a respeito daquele fato. Então, voltando ao quadro, embora essa pesquisa ela seja uma prática teórica, a pesquisa ela vincula pensamento e ação. O que isso quer dizer? Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da nossa vida prática. Então, essa pesquisa, ela é uma atividade que visa responder uma questão e que utiliza metodologias próprias para construir conhecimento com base no método científico. O que é o método científico? É aquele procedimento organizado, racional, que me apresenta algumas etapas que precisam ser contempladas no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, esse método científico, ele segue etapas para que, por meio delas, haja condições de construir uma visão o mais próximo da verdade possível. Então, esse conhecimento científico, ele busca essa construção da verdade, ele busca provar a sua verdade, buscando essas relações de causa e efeito entre os fenômenos. Então, quando nós pensamos na pesquisa, nós precisamos saber que essa pesquisa, ela não é privilégio de poucos, muito pelo contrário. A pesquisa, ela pode e deve ser realizada por qualquer profissional que conheça e entenda o método científico, para que a nossa pesquisa ela tenha essa validade científica, ela seja reconhecida como uma pesquisa válida, que apresenta dados e informações confiáveis. A pesquisa, ela possibilita a construção do nosso conhecimento, a ampliação do nosso conhecimento e da nossa visão de mundo. E ela deve ser entendida como princípio para resolver problemas do nosso dia a dia. Então, de nada me adianta pesquisar algo que vai ficar simplesmente ali no papel, que não tem a possibilidade de ser aplicado ou de levar mais conhecimento a outras pessoas. E esse conhecimento, então, dele deve ser uma forma de intervir na nossa vida prática. As pesquisas, elas devem se basear em uma teoria, então eu preciso ter bem definido o meu princípio teórico. Eu preciso realizar a consulta e a leitura de materiais já produzidos sobre o assunto. E eu preciso ter a delimitação do meu tema e a definição dos meus problemas. E aí eu preciso saber que tema é diferente de problema de pesquisa. Então, o tema é aquilo que é amplo, é aquilo que me suscita curiosidade. Então, por exemplo, o meu tema de pesquisa pode ser a motivação para aprender de alunos do ensino médio. Esse é o meu tema. E qual que é meu problema de pesquisa? Qual que é a resposta que eu quero obter com a minha pesquisa? Então, por exemplo, eu quero saber como é que está a motivação para aprender de alunos do ensino médio da rede pública. Então, eu tenho um problema de pesquisa e aí eu desenvolvo a minha pesquisa com base, aliás, com o intuito de responder esse meu problema. Então, sempre que eu penso na pesquisa, eu preciso pensar nesse procedimento racional, nesse procedimento objetivo, lógico, que segue essas etapas para que a minha pesquisa, no âmbito acadêmico, no âmbito científico, tenha essas características e seja uma pesquisa confiável. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, da mesma forma que existem os diferentes tipos de conhecimento, também existem as diferentes formas de fazer
pesquisa. Então, as diferentes formas de pesquisar. Quando eu penso em uma pesquisa, ela não é engessada. Então, eu não vou desenvolver sempre uma pesquisa da mesma forma. Dependendo do meu objeto de estudo, dependendo daquilo que eu quero responder, é que eu vou saber qual é o tipo de pesquisa que eu vou realizar, quais são os instrumentos que eu posso utilizar, de que forma eu vou analisar os meus dados. Então, essa pesquisa, ela é um todo. Não dá para eu pensar nesses elementos de forma isolada. Eu preciso pensar nesse todo. Então, lá no quadro, nós precisamos saber que, assim como existem diversas perspectivas teóricas que buscam compreender e explicar a realidade, também existem diferentes formas de realizar a pesquisa, por meio de métodos e técnicas que sejam adequados aos objetivos da minha pesquisa. Então, isso vai depender do meu objeto. E aí, quando eu penso na pesquisa exploratória, na pesquisa descritiva e na pesquisa explicativa, elas são formas de caracterizar o seu trabalho inicialmente, de modo a saber quais seriam os instrumentos e as técnicas de coleta e de análise de dados mais adequados. Então, perceba mais uma vez que essa pesquisa, ela é um todo explicativo, ela é um todo, ela é um conjunto. Então, da mesma forma que existem os diferentes tipos de conhecimento, as diferentes vertentes teóricas que orientam o desenvolvimento da pesquisa, existem os diferentes tipos de pesquisa, os diferentes instrumentos, as diferentes formas de analisar. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma pesquisa quantitativa, é muito provável que eu utilize um software que roda os dados, ou seja, que analisa esses dados, que relaciona esses dados, para que eu consiga colocar aqueles resultados. Quando eu penso nessa pesquisa quantitativa, eu normalmente tenho uma quantidade grande de sujeitos que respondem à minha pesquisa. Ou então, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, pode ser que eu tenha apenas um sujeito. E aí eu vou analisar de uma forma diferente. Não é necessário que eu utilize um software de computador para rodar os meus dados. Então, eu faço um outro tipo de análise. Por isso que eu preciso ter muito bem definido o meu tipo de pesquisa, os meus objetos, o meu objeto de estudo, os meus instrumentos, os meus sujeitos. Então, tudo isso tem que ser bem definido para que a nossa pesquisa seja uma pesquisa coerente. Então, lá no quadro, quando eu penso na pesquisa exploratória, ela pode fazer parte daquele momento de ruptura do senso comum na construção de uma problemática de pesquisa. Então, a pesquisa exploratória, a sua característica principal é a de aproximação e familiarização com o objeto ou com aquele tema que você quer estudar. Ao conhecer mais de perto o problema de pesquisa, torna-se possível o quê? Formular hipóteses a respeito do assunto e permitir o surgimento de insights, de ideias, a intuição e a criatividade do pesquisador. Então, por ter esse caráter mais aberto de pesquisa, em que se observa a questão por diferentes ângulos, a pesquisa exploratória permite uma grande flexibilidade na sua forma de realização. E essas pesquisas exploratórias, elas costumam ser feitas a partir de pesquisa bibliográfica ou de estudos de caso. Então, quando é que eu realizo um estudo de caso? Quando eu quero conhecer mais profundamente, de uma maneira mais específica, aquele caso. Então, por exemplo, eu posso realizar uma pesquisa, uma entrevista com uma pessoa que é referência em uma determinada área. E a partir das respostas daquela pessoa, eu desenvolvo a minha pesquisa. Eu vou trabalhar todos os meus elementos. Ou então eu faço uma pesquisa bibliográfica. Eu busco naquele conjunto de fontes que já foi produzido sobre o meu tema de pesquisa. Então, eu busco aquelas informações e procuro dar um novo olhar. Quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, eu não estou simplesmente repetindo o que já foi dito. Eu normalmente dou um novo olhar para aquilo, um novo viés de análise para aquilo. Então, voltando ao quadro,
E a pesquisa descritiva? A pesquisa descritiva, ela apresenta o caráter de descrição das características de um grupo ou de um fenômeno social estudado, buscando estabelecer relações entre os determinados fenômenos. Então, como por exemplo, eu posso buscar estabelecer a relação entre o local de residência de um grupo e o seu envolvimento com alguma determinada prática social. E aí eu vou buscar responder, será que existe essa relação ou não existe essa relação? Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquela que tem por objetivo estudar as características de um grupo. Então, a sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade. E aí eu busco relacionar essas variáveis, todas essas informações que eu coleto, eu chamo de variáveis. Então, eu coleto diferentes variáveis. Então, aí, dependendo do que eu estou analisando, eu posso pensar, será que existe alguma relação entre a idade desse grupo e o nível de escolaridade que eles apresentam? Então, a partir da análise dos meus dados, eu vou responder essa correlação, se existe relação ou se não existe. E ela se caracteriza por utilizar técnicas de coleta de dados mais padronizados, como questionário. Ali no questionário, todas aquelas pessoas vão ter somente aquelas possibilidades de respostas, então é mais fácil que você analise aqueles dados de uma maneira mais objetiva. E a pesquisa explicativa? A pesquisa explicativa ela é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade. Então, ela explica a razão, ela explica o porquê das coisas. Ela busca conhecer as razões pelas quais um fenômeno pode ocorrer. Essas pesquisas do tipo explicativa são as que formam as bases desse conhecimento científico. E ela segue como sendo um aprofundamento dos tipos anteriores, embora esses tipos de pesquisas, as exploratórias e as descritivas, muitas vezes já respondam aos objetivos do pesquisador em um determinado estudo. Então, a gente não diz também que essa forma de realizar pesquisa é superior a essa outra forma. Eu preciso ter bem claro o quê? Meu objetivo com a pesquisa, o que é que eu quero atingir, a que ponto eu quero chegar com o desenvolvimento da minha pesquisa. Qual é o meu problema, o que é que eu quero responder, para então eu conseguir determinar de que forma eu vou realizar essa pesquisa. Tipos de pesquisa. Da mesma forma que existem diferentes tipos de pesquisas que podem ser realizados, existem diferentes técnicas de pesquisa. Então, são diferentes formas de desenvolver essa pesquisa. Pensando ali naquele princípio de que a minha pesquisa ela é um todo e que eu preciso contemplar todas as atividades, todas as características, as etapas desse todo, a minha pesquisa ela precisa apresentar coerência interna. Então, não adianta eu ter um embasamento teórico com base em uma perspectiva qualitativa, por exemplo. Então, eu desenvolvo minha pesquisa com base no materialismo histórico dialético. Ele tem uma perspectiva qualitativa de análise. E aí, eu faço uma coleta de dados com uma quantidade muito grande de sujeitos. E na hora de analisar os dados, eu vou precisar utilizar algumas outras ferramentas que deem conta de analisar todos esses sujeitos. Então, vai dar uma incompatibilidade na minha pesquisa. Por isso, eu preciso ter muito bem definido, muito bem delimitado. Por isso é que a gente começa pelo projeto de pesquisa. Que o projeto, ele é um momento que permite a gente, de repente, prever os possíveis erros no desenvolvimento da minha pesquisa. E aí, pensando nesse todo, eu preciso pensar também nas minhas técnicas de pesquisa. Então, lá no quadro, aqui nós partimos dessa perspectiva do Gil, que é um autor que você encontra no seu livro didático. Então, de acordo com o Gil, as pesquisas podem ser classificadas com base nos seus objetivos e nos seus procedimentos técnicos utilizados. Então, a pesquisa, quando ela é classificada de acordo com os objetivos,
ela é uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou até mesmo uma pesquisa explicativa. E as pesquisas, elas podem ser classificadas também quanto aos procedimentos técnicos que ela utiliza no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, por exemplo, pode ser uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, uma pesquisa experimental, uma pesquisa ex post facto, um estudo de corte, um levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante e etc. Então, aí existem diferentes procedimentos técnicos que a gente pode utilizar. Você encontra todos esses procedimentos técnicos bem descritos e bem explicados lá no seu livro didático, nas páginas 74 e 75. Mas nós vamos conhecer mais especificamente as características de algumas dessas pesquisas. Então, quando é que eu faço uma pesquisa experimental? Essa pesquisa experimental eu faço a partir de um determinado objeto de estudo, selecionando as variáveis que são capazes de influenciar esse objeto, definindo formas de controle e de observação dos efeitos que essas variáveis provocam ali naquele objeto de estudo. Então, essa pesquisa experimental, ela investiga a relação de causa e efeito entre as variáveis estudadas. E o estudo de corte? São pesquisas muito utilizadas na área da saúde. Eles referem-se a um grupo de pessoas que tem alguma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por um certo período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas. Então, o pesquisador, ele observa e analisa a relação existente entre a presença de fatores de risco e o desenvolvimento de enfermidades em um grupo ou em uma população, por exemplo. Quando a gente pensa nesse tipo de estudo, muitas vezes a gente consegue perceber aqueles estudos que têm um grupo controle. O que quer dizer isso? Então, vamos pensar que está sendo testado um medicamento novo para diabetes. Então, é selecionado todo um grupo que tem diabetes, o mesmo tipo de diabetes. E aí, aquele grupo, vamos supor que é um grupo de 100 pessoas. As 100 pessoas vão receber o remédio. Só que 50 pessoas recebem de fato o remédio que está sendo testado e 50 pessoas recebem aquilo que a gente chama de placebo. Ou seja, eles recebem o remédio, mas o remédio ele não tem efeito nenhum. Isso acontece para que os fatores psicológicos não influenciem no desenvolvimento do tratamento. E aí esses grupos eles são acompanhados, analisados e observados pelos pesquisadores, para que então se comprove ou não a eficácia desse novo medicamento. Então, voltando ao quadro, quando nós falamos em uma pesquisa de levantamento, são pesquisas cuja característica principal é a obtenção de informações que são consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se pretende conhecer. Então, são úteis para o estudo de opiniões e de atitudes. Quando a gente pensa aí nessas pesquisas Ibope, por exemplo, que apresentam a intenção de voto, elas são pesquisas de levantamento, que elas levantam essas informações da população. E quando eu penso no estudo de caso, o estudo de caso ele visa analisar exaustivamente uma situação dentro de um contexto real. E o objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou de poucos objetos que tenham as mesmas características com vistas a serem considerados como um caso. Então, eu estudo um caso que é relevante, né? Eu faço uma entrevista com uma pessoa que tem, de fato, conhecimento em uma determinada área. E o estudo de campo? São pesquisas que focam em uma comunidade, sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e da realização de entrevistas com informantes, com pessoas que possam me dar aquelas informações para o desenvolvimento da minha pesquisa. E a pesquisação?
São pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado, com vistas à resolução de um problema científico. Então, nessa pesquisa, existe a interação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Então, perceba como existem diferentes técnicas para eu utilizar no desenvolvimento da minha pesquisa. Por isso é que eu preciso ter todos os elementos da minha pesquisa muito claros para que eu consiga, de fato, desenvolver a minha pesquisa de uma maneira coerente, que ela apresente essa consistência interna que é solicitado pela comunidade acadêmica e pela comunidade científica. Relação entre pesquisa e conhecimento. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema e a situação que nos orienta é a situação da Clara. Ela é uma aluna do ensino superior e ela está concluindo uma disciplina. Para a conclusão dessa disciplina, o professor solicitou que a Clara entregasse uma resenha de um texto lá indicado por ele. Só que aí, além da elaboração da resenha, a Clara ela precisa saber o que é uma resenha, como é que se faz uma resenha, quais são as características dessa resenha. Então, antes de buscar elaborar o trabalho, ela precisa o quê? Ela precisa pesquisar a respeito do tipo de trabalho que foi solicitado pelo professor para que ela entregue um trabalho satisfatório, para que ela atinja o objetivo na finalização da disciplina. Então, lá no quadro, para a elaboração dessa resenha, a orientação do professor foi a de que a Clara iniciasse com uma pesquisa sobre o assunto. Mas, para isso, ela tem que compreender o que é uma pesquisa e quando essa pesquisa pode ser utilizada para fins acadêmicos. Então, ela precisa pensar o que é uma pesquisa. A Clara ela vai precisar estudar sobre pesquisa, ela vai precisar aprender o que é pesquisa e compreender que existe um senso comum sobre a pesquisa. Mas que no caso de um estudo científico, esse senso comum ele vai precisar ser rompido a fim de adequar o conhecimento aos parâmetros acadêmicos. A Clara ela precisa também pensar como a pesquisa serve para a produção do conhecimento. Então, quando se pesquisa, é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais a respeito daquele assunto, a fim de obter mais informações, mais conhecimento. Quais as relações entre a pesquisa e entre o método científico? Então, a Clara precisa saber que a pesquisa científica ela é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir o conhecimento. Com base no quê? Com base no método científico. E o método científico é esse caminho da ciência para se chegar a um objetivo. Ele é composto por etapas que visam levar respostas aos problemas para que, então, a gente possa construir o nosso conhecimento. Então, o problema da Clara é o seguinte: como a pesquisa servirá de subsídio, de base, para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Então, antes de trabalhar aquele tema, a Clara ela precisa saber o que é uma resenha. E para que ela saiba o que é uma resenha, o que ela tem que fazer? Ela tem que pesquisar. Então, ela precisa buscar aprofundar o conhecimento dela a respeito do que é uma resenha, a respeito de que forma essa resenha pode e deve ser elaborada. Então, a Clara ela precisa pesquisar. Mas essa pesquisa dela ela vai ter somente esse intuito informacional? Não, ela precisa aprofundar o conhecimento. Então, ela não pode fazer uma pesquisa com base no senso comum. E ela também não pode utilizar como base, como fontes de dados, qualquer fonte que ela utilize. Normalmente, a gente busca ali um tema na internet, aparecem inúmeras informações listadas no nosso buscador. A gente precisa saber selecionar essas fontes, para que a gente encontre fontes confiáveis, fontes que de fato construíram o seu conhecimento, embasaram as suas informações em informações científicas. Então, lá no quadro,
Quando nós falamos em pesquisa, nós estamos acostumados com essa palavra pesquisar, né, que a gente usa esse termo pesquisar sempre diante das dúvidas que nos aparecem. Mas a pesquisa ela pode ser entendida como um procedimento racional que, de forma organizada, pretende responder a um determinado problema, a um determinado objetivo, identificado na nossa vivência prática. Então, essa pesquisa, ela deve ser sempre utilizada no nosso dia a dia, ela deve poder ser utilizada no nosso dia a dia, não deve ser aquela pesquisa que vai ficar somente no papel, na idealização, né? Então, quando a Clara entender o que é pesquisa científica, ela poderá definir qual é o seu problema e ela terá que se aprofundar no tema escolhido por meio da pesquisa com outras fontes. Então, ela precisa buscar o que já foi dito, o que já foi falado a respeito daquele tema. E aí ela precisa se lembrar que o tema é diferente do problema da pesquisa. Eu posso dizer que o meu tema ele é mais amplo e o meu problema mais específico. E quando eu penso nessa pesquisa no âmbito acadêmico, ela é utilizada para agregar, para aumentar o conhecimento, e eu devo evitar o senso comum. Então, eu não faço essa pesquisa somente com base naquilo que eu acho, né? Eu preciso buscar um embasamento, uma fundamentação teórica para que a minha pesquisa ela apresente as características necessárias para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Agora nós vamos para o nosso momento de interação. E você tem o seguinte questionamento para responder. É possível dizer que existe algum tipo de pesquisa melhor ou mais adequada a ser realizado? Envie as suas contribuições e nós voltamos daqui a pouco.
Bom, pessoal, estamos de volta. Então, será que nós podemos dizer que existe algum tipo de pesquisa melhor ou mais adequado a ser realizado? Melhor não, porque eu não coloco nessa cadeia de hierarquia. São diferentes tipos de pesquisas que atendem a diferentes objetivos, que me ajudam a olhar de diferentes maneiras para o objeto. Eu posso dizer que existe um tipo mais adequado dependendo daquele problema que eu quero responder. Então, eu olho para o meu problema, para o meu tema, e aí eu penso qual é o tipo de pesquisa que melhor vai me ajudar a responder a minha questão de pesquisa. Leitura acadêmica e registro das informações. Sempre que nós realizamos uma pesquisa, seja para o desenvolvimento de um projeto, seja para a elaboração de uma resenha, de um resumo, nós precisamos ler bastante a respeito daquele tema. Quando a gente lê a respeito de um tema, a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo e a nossa percepção a respeito daquele assunto. Então, a gente consegue olhar de uma maneira mais ampla, a gente não fica restrito utilizando para aquilo ali, olhando para aquilo ali de uma mesma forma. E aí, se eu estou desenvolvendo um trabalho, estou escrevendo, de repente, o meu trabalho de conclusão de curso, estou escrevendo um artigo, é necessário que eu faça o quê? Que eu faça sempre o registro dessas informações. Então, que eu vou fazendo anotações mesmo, sejam anotações à mão, sejam anotações ali no meu computador, porque isso vai me ajudar depois a retomar aquelas ideias, retomar aqueles pontos que eu considerei importante, para que eu possa organizar de uma forma coerente o meu texto acadêmico. Então, lá no quadro, nós temos aqui uma citação de Chaves e ele cita algumas das vantagens da leitura. Então, ele diz que a leitura enriquece o nosso vocabulário. À medida que nós lemos mais, nós conhecemos outras palavras e então ampliamos o nosso vocabulário. Clareia as nossas ideias, então nos auxilia a enxergar de uma maneira mais ampla aquilo que nós estamos pesquisando. Amplia o conhecimento da língua, melhora a redação, então se a gente consegue ler mais, se a gente conhece outras palavras, a gente consegue também escrever melhor. Fornece soluções de problemas já resolvidos por outra pessoa. Então, de repente, eu tenho um problema de pesquisa e uma outra pessoa já analisou algo parecido com aquilo. Então, eu consigo pensar a partir daquela outra perspectiva. Desperta a inteligência, aperfeiçoa a cultura, dentre outros. Então, a leitura, ela é sempre muito importante no nosso desenvolvimento. E aí, não só no desenvolvimento acadêmico, mas no nosso desenvolvimento como indivíduos. Quando eu penso nessa leitura acadêmica, ela deve ser uma leitura ativa, reflexiva e crítica. E ela deve ajudar a ampliar a nossa compreensão de mundo. Então, quando nós pensamos nessa leitura acadêmica, nós precisamos saber que também existem diferentes formas que a gente pode realizar uma leitura. Então, se eu estou utilizando uma leitura, se eu estou fazendo uma leitura para fins de entretenimento, por exemplo, eu não vou ler de uma maneira ativa, de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica. Eu estou lendo aquilo ali simplesmente para me distrair. Então, eu gosto, por exemplo, de ler ficção científica. Eu estou lendo aquilo ali, mas eu não estou refletindo sobre o contexto, sobre por que o autor desenvolveu daquela forma. Às vezes, a gente até questiona, fala, mas por que ele deu esse fim para esse personagem, etc. Mas eu não estou, de fato, refletindo sobre aquilo, né? Não é de uma maneira ativa. Eu estou lendo para passar meu tempo. Quando eu leio com uma finalidade acadêmica ou com uma finalidade de ampliar meu conhecimento, de conhecer uma outra realidade, ou um determinado fenômeno, um determinado objeto, eu preciso ler de uma maneira ativa, crítica e reflexiva, para que eu consiga formar o meu ponto de vista a respeito daquele determinado assunto. E aí, quando a gente lê dessa maneira acadêmica, nós podemos dizer que existem dois momentos dessa leitura. Então, lá no quadro, eu posso fazer inicialmente uma leitura informativa. Então, o que é essa leitura informativa?
Ela tem algumas etapas e é o momento que você busca quais materiais devem ser separados para você ler. Então, se aquele livro ou se aquele artigo vai te ajudar no seu trabalho. Nessa primeira fase, você faz uma leitura superficial. Então, é uma fase de leitura de reconhecimento, que a gente chama também de pré-leitura. É o momento que eu faço uma leitura prévia daquilo que eu vou posteriormente ler de uma maneira mais profunda. Então, é o momento que eu faço a minha leitura interpretativa. Então, essa é uma fase da leitura que nós vamos decidir se aquele texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para ajudar na nossa pesquisa. Então, é a fase de uma leitura que eu faço uma leitura mais minuciosa, que eu faço uma leitura mais específica, eu olho com mais atenção para aquele determinado texto. Então, quando a gente pensa nessa leitura, essa leitura, ela não é uma atividade passiva. Ela é uma atividade complexa, que inclusive pode ser constituída por elementos, e quanto melhor esses elementos dominados, mais proveito esse leitor terá daquele tema que ele está estudando. Quando nós pensamos na nossa sociedade atual, nós percebemos o quê? A simplificação nas maneiras de veicular essas informações. Então, são mensagens enviadas, por exemplo, via WhatsApp, via as nossas mídias sociais, que são mensagens que não trazem um aprofundamento sobre o assunto. Esses conteúdos, eles são cada vez mais objetivos, mais diretos e nem sempre requerem grandes esforços para serem compreendidos. Nós percebemos uma rapidez na divulgação dessas informações. Ou seja, essas informações elas são divulgadas em massa. E aí nós temos um problema, porque nós temos acesso à informação. Muitas vezes essas informações não são verdadeiras. E para que a gente consiga diferenciar se essas informações são verdadeiras ou não, para que a gente saia dessa superfície informacional, a gente precisa fazer o quê? Buscar aprofundar. Então, eu tenho que buscar conhecer sobre aquele tema. Essas mensagens objetivas, elas trazem ali as informações prontas para que a gente absorva aquilo. Então, são mensagens muitas vezes pequenas, que vêm em tom alarmante, e a gente absorve aquilo, mas a gente não busca a fundo. Então, a gente precisa buscar essa leitura que é mais complexa, que de fato nos leva a conhecer, a compreender os fatos e os fenômenos que nos são apresentados dessa maneira simplificada. Então, voltando ao quadro, quando nós pensamos na elaboração de uma pesquisa acadêmica, eu preciso ler de uma maneira acadêmica. O que isso significa? Ler de uma maneira ativa, de uma maneira reflexiva e de uma maneira crítica. Eu preciso ter domínio do conteúdo. Então, muitas vezes eu acho chato essa leitura desses textos teóricos, mas isso é um instrumento fundamental na vida do acadêmico, visto que, por seu intermédio, o aluno ele se relaciona com a produção do conhecimento da área do seu interesse e do avanço científico nessas diferentes áreas do saber. Então, na maioria das vezes, esses textos teóricos, eles não trazem essas informações simplificadas. Eles são complexos, mas eles, de fato, nos levam a conhecer. E para organizar as informações obtidas, pode-se utilizar fichas ou é possível organizar as informações em forma de arquivos, com pastas identificadas por assuntos, armazenadas num computador ou em um outro tipo de arquivo. Então, sempre que eu penso nessa leitura acadêmica, ela precisa ser uma leitura ativa, uma leitura crítica e uma leitura reflexiva. E é necessário também que eu faça o registro dessas informações, para que no momento que eu esteja escrevendo o meu texto, eu consiga acessar essas informações e então incrementar essas informações ali no momento da minha escrita. Tipos de fichamento. O fichamento,
ele é uma elaboração que nos auxilia no registro das nossas informações. Então, ele nos auxilia a separar os textos acadêmicos para que depois a gente consiga acessar esses textos, para que fique mais fácil. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente busca muitas coisas, vários livros, vários artigos. Então, eu busco diferentes fontes de informação. E aí, pode ser que eu acabe me perdendo nessa busca. O fichamento, ele me ajuda a armazenar essas informações e a conseguir, posteriormente, acessar essas informações. Então, é possível que eu não me perca no momento da minha escrita. Então, lá no quadro, o que é o fichamento? Após essas etapas de leitura e de seleção dos textos, é necessário que eu faça o quê? Que eu organize esses textos. Então, o fichamento, ele é a organização e compilação de informações sobre uma determinada obra. O fichamento, ele me permite a ordenação do material fundamental ao desenvolvimento do trabalho e facilita a seleção daquilo que vai ser utilizado. Então, ele facilita que eu consiga acessar esses materiais posteriormente. E aí ele tem algumas características, alguns elementos que ele deve apresentar. Então, quando eu elaboro um fichamento, quando eu elaboro essa ficha, eu tenho que colocar o nome do autor, o nome da obra, a edição da publicação, a editora e o ano da publicação, para que posteriormente, quando eu for buscar essas informações, eu consiga ter todos esses elementos que são necessários lá no momento de elaboração das minhas referências bibliográficas. E então existem diferentes tipos de fichas. Eu posso elaborar uma ficha bibliográfica, e aí de uma obra inteira ou de um capítulo. Pode ser uma ficha de citação, pode ser uma ficha de resumo, uma ficha de comentário, uma ficha analítica. Então, a organização dessas informações é fundamental para o bom entendimento do meu texto. E as fichas, com a sua organização clara e lógica e de fácil acesso, elas contribuem para esse processo de construção do nosso conhecimento. Então, pode ser que eu esteja lendo um artigo acadêmico, por exemplo, e aí eu acho um trecho daquele artigo que eu falo, nossa, isso aqui é muito importante. Vou colocar isso na minha fundamentação teórica, eu vou conseguir desenvolver bem a minha fundamentação teórica. Então, é possível que eu faça uma ficha de citação. Eu tiro ali aquela citação, deixo anotada aquela citação e eu anoto as credenciais do texto. Nome do autor, título da obra, publicação, todas essas informações para que depois eu consiga facilmente acessar esse texto e referenciar o meu texto. E aí existem, então, essas diferentes formas de que eu posso elaborar as fichas. Lá no quadro, você consegue visualizar o exemplo de uma ficha bibliográfica. Então, olha só, eu coloco ali a letra inicial do sobrenome do autor, porque eu separo essa ficha em ordem alfabética. E aí eu coloco o último sobrenome do autor, todo em maiúsculo, vírgula, nome do autor. No nosso caso aqui, nós temos dois autores, então eu separo um do outro por ponto e vírgula, último sobrenome do autor, vírgula, nome. Título da obra, destacado, então aqui no nosso caso em negrito. Edição, cidade, editora e ano. Então perceba que eu elaborei a minha ficha bibliográfica. Aqui eu estou colocando as informações desse livro para que eu acesse posteriormente. Mas pode ser que eu elabore também uma ficha de resumo. Então, na ficha de resumo, da mesma forma, eu apresento as credenciais da obra. Olha lá, sobrenome do autor, vírgula, nome do autor. Por que aqui está org, entre parênteses? Porque o Ângelo Bueno é o organizador da obra. Então, é muito provável que dentro desse livro existam capítulos escritos por diferentes autores. E foi o Ângelo Bueno que organizou essa obra. Título da obra destacado, edição, cidade,
editora, ano, e aqui eu acrescentei também a quantidade de páginas. Quantidade de páginas não é um elemento obrigatório. Então, eu apresento o resumo desse livro. Coloco ali as informações que eu considero importantes para que eu consiga acessar posteriormente. É claro que atualmente, quando a gente pensa na elaboração desses fichamentos, muitas vezes a gente não elabora isso à mão mais. Então, é possível que a gente faça o quê? Eu estou escrevendo meu TCC. Então, eu abro uma pasta lá no meu computador, chamo de TCC. E aí, eu separo os arquivos lá dentro. Então, eu posso abrir uma outra pasta dentro da pasta TCC, escrito, por exemplo, Fundamentação Teórica. E ali eu vou colocar todos os textos que eu vou utilizar na Fundamentação Teórica. Eu abro uma outra pasta chamada Introdução. Coloco os textos que eu vou utilizar na minha introdução. E assim por diante. O que a gente precisa saber? Que o fichamento, que os diferentes tipos de fichamentos, eles nos auxiliam nessa organização, para que seja possível a gente organizar o nosso estudo, para que depois, quando a gente for construir a nossa pesquisa, o nosso artigo, etc., a gente consiga lançar mão daquelas informações, as informações elas já estão bem selecionadas, então a gente consiga construir esse texto coerente, que apresenta esses caráteres, essas características científicas que são necessárias no desenvolvimento de um bom trabalho acadêmico. Resumo e resenha. O resumo e a resenha, eles são dois tipos de trabalhos acadêmicos que são muito solicitados. Na maioria das vezes, a gente tem mais familiaridade com o resumo. E aí a gente acaba confundindo as características desse resumo e dessa resenha. Então, o que é necessário? Que a gente conheça as características desses trabalhos para que a gente consiga elaborar esse trabalho também de uma maneira coerente. Quando eu faço um resumo de um texto, por exemplo, ele não pode ser uma elaboração, como a gente diz, sem pé nem cabeça. Então, eu não posso ler lá 2, 3 parágrafos da introdução, ler a conclusão e aí eu junto tudo e eu acho que aquilo está feito. Provavelmente, vai ficar um trabalho sem coerência nenhuma. Então, a gente precisa fazer o quê? Ler todo o texto, conhecer todo o conteúdo daquele texto para que a gente consiga desenvolver esse trabalho que, de fato, apresenta esses elementos necessários para a compreensão do nosso leitor. Então, lá no quadro, o que é um resumo? O resumo, ele é a apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias do autor. Então, preste muita atenção. No resumo, eu preservo as ideias do autor. O que isso quer dizer? Que eu não devo interferir nas ideias do autor, nem apresentar um juízo de valor. Então, o meu professor me indicou um texto para que eu fizesse um resumo daquele texto. Eu não concordo com o conteúdo daquele texto, mas ainda assim, eu não coloco a minha visão, a minha perspectiva. Eu faço o quê? Eu preservo as ideias do autor. E para resumir um texto, deve-se fazer o quê? Uma leitura geral do texto para se conhecer a sua finalidade. Então, é necessário que eu leia esse texto no todo. Eu preciso conhecer todo o conteúdo do texto. E existe uma norma da ABNT que me diz como esse resumo deve ser feito. É a norma 6028 de 2003. Então, se você buscar essa norma, ela vai te apresentar, você vai encontrar as características necessárias para a elaboração de um resumo. E aí pode ser que você busque responder as seguintes questões. Quem é o autor desse texto? Então, qual a relevância desse autor? Do que trata cada parte do texto? Então, o que o autor desenvolve na introdução? O que ele desenvolve no capítulo 1, no capítulo 2 e assim por diante? O que o autor está defendendo no texto? Qual que é o ponto de vista do autor a respeito daquele assunto? Qual é a opinião do autor do texto? Como o autor se posiciona frente àquele texto?
É claro que você, na elaboração do seu resumo, você não vai responder essas perguntas. O resumo, ele é um texto corrido, ele é um texto coerente, né? Coeso. Ele não é feito em tópicos. Essas perguntas, elas servem para nos auxiliar no desenvolvimento do texto. Então, quando a gente está elaborando o texto, quando a gente está pensando ali na conexão entre os parágrafos, eu posso pensar nessas perguntas para orientar a minha escrita, mas eu não vou responder isso em forma de tópico. A norma lá da BNT não me fala que eu devo fazer um resumo em forma de tópico. O resumo, ele deve ser um texto só. Então, essas são as características de um resumo. E a resenha? Como é que eu elaboro uma resenha? Então, lá no quadro, o que é essa resenha? Eu também posso chamar a resenha de resumo crítico. Por que eu chamo essa resenha de resumo crítico? Porque eu faço o resumo da obra no momento da minha resenha. Então, ela é o quê? Ela é o resumo da obra. Entretanto, você pode apresentar um comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordados pelo autor. Então, qual que é a diferença essencial do resumo para a resenha? No resumo, você não apresenta o seu ponto de vista. Você somente se atém às ideias do autor. Na resenha, você apresenta seu ponto de vista. E aí ela deve ter as seguintes características. A resenha, ela deve ser clara. Isso para o resumo também. Deve ser objetivo. Então, não devo ficar enrolando ali no meu texto. O texto, ele tem que ser um texto conciso. O que é isso? É um texto que é breve, é um texto que é resumido. O texto, ele precisa ser coeso. Então, é um texto que é o quê? Que é claro, que é compreensível. Não fico ali utilizando palavras difíceis ou fazendo relações difíceis, achando que o meu texto vai ficar bonito. Não, ele tem que ser um texto claro, ele tem que ser um texto compreensível. E ele precisa ser um texto coerente. Então, é um texto que precisa ter começo, meio e fim. Por isso que eu preciso o quê? Ler o texto inteiro. Não adianta eu ler somente uma parte do meu texto. Então, quando eu penso na estrutura da resenha, existem aqui os elementos que precisam ser contemplados para a elaboração dessa resenha. Então, eu apresento lá o título da obra que eu estou fazendo a resenha, do artigo, do capítulo do livro. Coloco o cabeçalho, meu nome, minha instituição. Depois eu coloco as credenciais do autor. E aí eu apresento o resumo da obra. Lembrando que no resumo eu preservo as ideias do autor. Apresento as conclusões do autor do texto, qual é a metodologia utilizada pelo autor, o quadro de referências utilizados pelo autor. Então, todos esses elementos, eles precisam estar no corpo do meu resumo. Depois eu faço o quê? Apresento um comentário crítico. Então, aí é o momento que eu coloco o meu ponto de vista, o que é que eu acho dessa obra. E aí eu faço a indicação ou não da obra. Quando a gente faz esse comentário crítico, a gente analisa, a partir da nossa perspectiva, se aquele texto ele é relevante ou se ele não é relevante para que se analise aquele tema proposto, aquele tema estudado. Então, quando a gente pensa nas diferenças entre o resumo e a resenha, no resumo eu somente preservo as ideias do autor. Na resenha, eu apresento as ideias do autor e coloco um comentário crítico, coloco o meu ponto de vista a respeito daquele assunto. Elaboração de uma resenha. Então, agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema. E a nossa situação é aquela situação da Clara, que é uma aluna do ensino superior, está finalizando uma disciplina e o professor solicitou que a Clara fizesse o quê? Que ela elaborasse uma resenha para a finalização da disciplina. A Clara, ela não sabia o que era uma resenha. Então, o que ela precisou fazer? Ela precisou pesquisar como é que se elabora uma resenha. Quando ela aprendeu a elaborar essa resenha, ela precisou o quê? Pesquisar a respeito do tema. Daquele tema que foi proposto para o professor naquele texto de finalização da disciplina. Então, lá no quadro, a Clara, ela precisa entregar uma resenha
para atender à solicitação de um professor do seu curso do ensino superior. Ela é uma aluna bastante aplicada, que pretende articular o conteúdo da disciplina com as pesquisas e leituras realizadas, a fim de elaborar a sua resenha com a sua visão crítica. Então, quais são as preocupações da Clara? O que é uma resenha? Qual que é a finalidade da resenha? Como essa resenha deve ser elaborada? Será que essa resenha ela segue alguma normalização específica? Então, ela precisa saber que sempre que eu elaboro um trabalho acadêmico, existem as normas solicitadas para que aquele trabalho atenda aos padrões solicitados pela instituição. Então, provavelmente, quando o professor solicitou que ela elaborasse a resenha, ele também indicou qual era a estrutura necessária para que a Clara elaborasse essa resenha de uma forma correta. Então, além do conteúdo apresentado na resenha, a Clara ela precisa se preocupar também com a forma de apresentação daquele determinado trabalho. Então, lá no quadro, quando a gente pensa na elaboração de um texto, olha só, esse texto ele não é uma simples sequência de frases recolhidas conforme a sua sonorização ou conforme outro critério. É preciso que haja o quê? Unidade no texto, coesão, coerência no texto. Todas as partes do texto, elas devem estar ligadas e indicar uma direção. Por isso, exige determinadas habilidades do seu produtor. A resenha, ela requer o domínio de algumas técnicas, visando clareza, objetividade e concisão, que são elementos necessários a uma boa comunicação. Então, quando eu estou elaborando o meu trabalho acadêmico, a elaboração do meu trabalho acadêmico, ele não é ali aquele juntado de várias frases. O meu trabalho ele precisa ser coerente, ele precisa ter uma ligação. Por isso que não adianta somente eu pegar ali, eu leio uma parte da introdução, aí eu copio algumas frases da introdução. Primeiro que a cópia a gente não deve fazer. Quando a gente elabora um resumo, a gente coloca com as nossas palavras o que o autor está dizendo. Se eu vou colocar com as palavras do autor, então eu estou fazendo uma citação. E aí eu preciso indicar o nome do autor, a página daquela obra, o ano de publicação. Então, todos esses elementos precisam ser observados. E o meu texto ele precisa ser um texto coerente, ele precisa ser um texto conciso, eu preciso pensar na elaboração do meu texto. Então, quando eu estou elaborando um texto, se eu estou resumindo um artigo científico de 15 páginas, por exemplo, eu não vou escrever 10 páginas, porque eu não estou fazendo um resumo, eu praticamente estou fazendo uma cópia. Mas eu também não vou fazer uma página, porque é provável que eu não vá conseguir contemplar tudo o que está sendo elaborado no resumo. Então, isso depende também do que é solicitado. E aí, a gente precisa pensar na forma de apresentação também. Então, não adianta eu vou escrever meu resumo, meu primeiro parágrafo tem 15 linhas, ali umas 5 frases, e aí depois eu vou ali e faço um parágrafo de 2 linhas e meia com uma frase só. O texto ele também precisa apresentar essa simetria para que a leitura ela fique uma leitura fluida, para que seja fácil do leitor olhar e conseguir acompanhar aquele raciocínio que a gente está desenvolvendo no decorrer do nosso texto. Voltando ao quadro. Então, para aprender a elaborar uma resenha, é necessário antes saber como fazer um resumo, pois a resenha possui na sua estruturação aquele resumo da obra. A norma 6028 da ABNT estabelece que o resumo é a apresentação concisa das partes de um documento. E a resenha, por sua vez, ela é o quê? Ela é um resumo crítico. Então, ela permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área de avaliação, da relevância da obra com relação a outras do mesmo gênero. Então, aqui eu fiz uma citação, eu indico o autor, né? E a página da onde eu tirei.
Então, e para que eu possa fazer esse resumo crítico, ou seja, para que eu possa fazer ou não essa indicação dessa obra, é necessário que eu tenha um parâmetro. Então, por isso que eu preciso realizar diversas leituras, diferentes leituras a respeito daquele mesmo assunto, para que seja possível, com base em outras perspectivas, realizar ou não a indicação da obra. Então, pensando nesses elementos e contemplando esses elementos, a Clara vai conseguir elaborar uma boa resenha para que ela finalize de forma satisfatória o seu semestre letivo. Então, agora nós vamos para o nosso momento de interação. É o momento que nós vamos fazer o nosso Kahoot. Então, já temos aí alguns jogadores conectados. Digite aí no seu buscador kahoot.it. Olha só, aqui você consegue visualizar, né, o site. Ou você pode baixar o aplicativo, mas agora é melhor que você digite aí no seu buscador. Digita o Game PIN 2305153 e já a gente inicia. Vou dar mais um tempinho para que você se conecte, tá bom? Vou dar mais um minuto aí para que você entre na nossa atividade. Então, olha só, temos aí 8 jogadores. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se tem mais gente que entra. Você, para o desenvolvimento da nossa atividade, faz o quê? Digita o Game PIN 2305153. Depois vai aparecer uma parte para você colocar o seu nickname. E aí você coloca o seu nome, porque a gente tem um ranking e depois pode ser que eu consiga identificar você aqui. Então, olha só, para você saber como a nossa atividade vai acontecer. Você vai responder 4 perguntas. Você vai ter 20 segundos para responder cada uma dessas perguntas. Quanto mais rápido você responder, maior a sua pontuação. E maior a possibilidade de você aparecer aí no nosso ranking. Tá bom? Então, beleza, a resposta vai aparecer para você ou no seu smartphone ou na tela do seu computador, você assinala a resposta. Vamos começar, tá bom? Lembrando, 4 perguntas, 2 perguntas da aula passada, 2 perguntas da aula de hoje. A frase chá de boldo cura problemas no fígado é relacionada ao conhecimento do tipo. 20 segundos para responder. Vamos lá, o nosso tempo está acabando. Mais 5 segundos. Olha só tivemos 6 respostas. Acabou o nosso tempo. A maioria acertou. A frase chá de boldo cura problemas no fígado é relacionada ao conhecimento do tipo empírico, ou senso comum, ou conhecimento popular, né? Então, ó, vamos ver o nosso ranking. Em primeiro lugar, o João Vitor, depois a Gabriela, e em terceiro lugar, Rafa. Depois vem Lucas e o Polo Niterói. Então, presta atenção, gente. Quanto mais rápido vocês responderem, maior a pontuação que vocês fazem aqui, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Nessa etapa da pesquisa científica, eu digo que eu acho que vai acontecer na etapa seguinte.
presta bem atenção. Tempo acabando. E a maioria acertou. A etapa que eu digo que eu acho que vai acontecer na etapa seguinte é o levantamento de hipóteses. 2 pessoas assinalaram as conclusões, mas nas conclusões, no momento das conclusões, eu já analisei os meus dados, eu já discuti os meus dados e eu estou finalizando a minha pesquisa. Então, quando eu levanto as minhas hipóteses, é o que eu digo que eu acho que eu vou encontrar com a minha pesquisa. Então, vamos lá para o nosso pódio. A Gabriela assumindo o primeiro lugar, Rafa assumindo o segundo, Lucas aqui em terceiro, o João caiu e a Isabela entrou aqui no nosso pódio. Então, vamos lá, ó, pergunta da aula de hoje, não pode errar, tá bom? O que é a apresentação sintética de um texto em que são preservadas as ideias do autor? Falei várias vezes isso agora na nossa aula, hein? Acabou o nosso tempo e aí a maioria acertou. Exatamente, no resumo eu preservo as ideias do autor. Na resenha eu posso colocar meu ponto de vista, né? Então vamos lá, nosso ranking, Gabriela continuou aqui, ó. Depois Rafa em segundo lugar, João Vitor em terceiro e Lucas e Isabela mantendo as posições. Vamos para a nossa última pergunta e essa pergunta vale o dobro de pontos, hein? Então a gente pode ter uma virada aí no nosso ranking. O que é o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra? Então presta bem atenção, hein? A maioria acertou, realmente é um fichamento, mas teve gente que assinalou o resumo. No resumo, eu não organizo essas informações, eu apresento essas informações. Então, eu coloco ali o que o autor falou, o que o autor desenvolveu ali no decorrer do seu texto, né? Então, vamos ver nosso pódio, como é que ficou. Em terceiro lugar, acertando 3 perguntas, o João Vitor. Segundo lugar, Rafa acertando 4 perguntas. E em primeiríssimo lugar, a Gabriela acertando 4 das 4 perguntas. E aí depois veio lá a Isabela e o Lucas em quarto e quinto lugar. Então, pessoal, esse foi o nosso momento de interação, esse foi o nosso Kahoot, é o momento que a gente consegue pensar a respeito dos elementos que foram trabalhados no decorrer da nossa aula. E agora nós vamos então para o nosso recapitulando, nós vamos retomar alguns pontos que são importantes. Lá no quadro, nós precisamos saber que existem diferentes tipos de pesquisa que podem ser realizados. A pesquisa, ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção do conhecimento. Quando eu penso na realização de qualquer tipo de pesquisa, é necessário que eu faça uma revisão bibliográfica a respeito do tema. Então, eu busco o que é que já foi dito, o que é que já foi publicado a respeito daquele tema. Quando eu penso nessa pesquisa no âmbito acadêmico, ela é utilizada para agregar, para aumentar o meu conhecimento e é necessário que eu evite o senso comum. Então, eu preciso pensar naqueles elementos com base no conhecimento científico, no conhecimento filosófico. O que é o fichamento? É a organização e compilação das informações sobre uma determinada obra. Ele me auxilia no desenvolvimento da minha pesquisa. E a diferença entre o resumo e a resenha? Nos dois, eu apresento de uma maneira sintética o que é falado no texto, mas eu preservo as ideias do autor. E na resenha é possível que eu faça um comentário crítico sobre aquela obra. Então eu coloco o meu ponto de vista sobre aquela obra. Eu preciso me atentar para as diferenças entre esses trabalhos, para que no momento de elaboração eu não me confunda e eu realize o trabalho de forma correta.
Então agora nós chegamos ao final da nossa teleaula. Foi um prazer estar aqui com você. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá!